E vem conferir a crítica do anime de Nier Automata. E finalmente terminou a primeira temporada do anime de Nier Automata. E por que eu falo finalmente? Porque pra quem não sabe, até o 8º episódio de Nier Automata ele foi lançado normalmente. E depois disso, a temporada acabou, mas o anime não havia acabado. E ele não acabou porque a produção como um todo teve um surto de Covid e por causa disso, as produções como um todo foram adiadas durante alguns meses. E só depois de alguns meses, voltaram agora nessa semana e soltaram os 4 últimos episódios de uma vez para a temporada encerrar. Vale destacar que quando lançou do 6º para o 7º episódio, já havia tido um pequeno surto e a partir do 8º episódio, aí sim eles pararam a produção e só voltaram agora. E eu acho que eles nesse ponto continuaram trabalhando bastante no anime, porque a evolução técnica e até alguns pontos mais refinados você consegue ver perfeitamente do 8º para o 9º episódio adiante. Eu imagino que quando você faz um anime sobre um jogo específico, como é Nier Automata, ainda mais num jogo que é considerado RPG, você imagina que o anime vem para apresentar esse universo, esses personagens para um novo público, ao mesmo tempo que ele também vem com uma função de expandir o universo, atrair o público a querer conhecer mais o jogo, ir atrás da fonte original. E eu que sou uma pessoa que ainda não jogou Nier Automata, tenho muita vontade de jogar, mas não joguei, admito que o que o jogo já tinha chamado minha atenção, o anime consegue manter, que seria a ideia do universo, que seria a ideia do visual dos personagens e o visual do mundo como um todo. Mas eu diria que fica só nisso. Nier Automata é um anime que é no máximo mediano, um anime que consegue ir evoluindo em assuntos, evoluindo também na história, mas eu esperava um pouquinho a mais. Esse universo é muito rico e ele poderia ser expandido, porque potencial ele tem ali, mas é um anime que fica só no potencial. A animação varia muito, tem alguns momentos que a animação 3D ajuda muito a fazer com que a animação como um todo fique um pouco mais fluida, como por exemplo nas sequências de ação. Tem bastante sequências de ação que eu gosto bastante aqui, e elas não são poucas, tem bastante mesmo. Também tem alguns momentos, alguns detalhes que eu acho que por esse universo ser um universo meio que cyberpunk, pós-apocalíptico, você consegue perceber mais ou menos que essa ideia por volta do anime funciona bem o 3D, dá um dinamismo diferente. Mas tem outros momentos que o 3D atrapalha bastante. Eu acho que quando a animação sai do 3D, os personagens em outros animes conseguem ter muito mais expressão, conseguem ter muito mais vida, porque quando a animação é muito viva, a mistura do 2D com o 3D, com uma animação um pouco mais artificial, consegue fazer com que tudo funcione muito bem, consegue fazer com que o drama passe mais em tela, que as emoções passem mais em tela, e aqui isso não passa muito. Para os personagens principais, que são praticamente robôs ali, você consegue não ter tanta emoção, e isso não faz tanta falta. Mas para os personagens humanos desse anime, eu senti um pouco de falta. Para mim o 3D ele atrapalha em alguns momentos. E como eu falei antes de começar a crítica, os 4 últimos episódios, você vê que teve um refinamento maior na parte da animação. Eu acho que nesse período que eles ficaram esperando para soltar esses 4 episódios, eles refinaram algumas coisas e você vê que a qualidade aumentou bastante. Em relação à história, eu acho que a história não traz tantos assuntos tão bem desenvolvidos como poderia. A ideia está ali, o escopo da ideia, a ideia da temática, discutir mais uma vez, como muitos animes com essa temática discutem de o homem versus a máquina ganhando humanidade. Mas se a máquina ganhar humanidade, ela tem que ser considerada uma pessoa, posso dizer assim, porque ela tem emoções e sentimentos. São ideias que são super interessantes. Tem um episódio focado nas máquinas em si, que você vê como elas criam uma comunidade que é super interessante, mas de modo geral fica muito no superficial. Tem assuntos interessantíssimos, profundos, e que se eles quisessem abordar de uma forma interessante, seriam aqueles assuntos que você fica dias discutindo com outras pessoas. E pode ser que até no game, que é um RPG, aí sim você tenha tempo para discutir esses assuntos. No anime, com 12 episódios, eles ficaram só no superficial, como por exemplo a briga contra o Adão. Essa briga, como toda a ideia de Adão e Eva, como a ideia da criação e como aquilo se liga às máquinas, poderia ser super interessante se eles quisessem ser mais profundos, se eles quisessem ir mais profundos nas discussões como um todo, mas eles não vão. São ideias interessantes que ficam só na ideia, na hora de aprofundar eles não aprofundam. Parece que eles têm um interesse, mas parece que eles querem que esse anime seja mais comercial, então eles focam mais em ação, em focar
nos personagens, em trazer a gente pro game, do que realmente focar em assuntos interessantes. Claro, numa segunda temporada, se tiver segunda temporada, eles podem ir mais a fundo nesses assuntos, mas aqui que tá apresentado desde o começo, parece que o anime não queria ir mais num assunto um anime mais complexo e quis ficar mais no superficial. E pra mim, isso é um desperdício de modo geral. Então a história não é ruim, as discussões não são ruins, mas não são nada profundas e nada marcantes. Por exemplo, Nier Automata, eu tava até achando um anime interessante quando eu tava vendo, mas quando ele parou com os 8 episódios, eu não fiquei desesperado para ver o resto, porque o anime ele não consegue te puxar para querer ver mais. Mas mesmo assim, é uma animação que funciona bem, personagens até interessantes, que tem umas certas camadas, assuntos muito bons, mas que não são tão bem explorados assim, não são tão bem aprofundados assim, e a história fica no mesmo. E é por isso que eu falo que Nier Automata não é um anime ruim, mas ele é só um anime mediano em tudo que ele entrega. Até a trilha sonora que é boa, não é tão marcante como poderia, ela só é funcional. Concluindo, o anime de Nier Automata podia ser muito melhor do que ele foi. Eu não achei um anime ruim, mas achei que ele poderia ter sido muito melhor. Em questão de animação, tem momentos que ele vai muito bem e momentos que ele vai mal. A parte da história não é uma história ruim, mas não é profunda e também é genérica, considerada a quantidade de vezes que a gente já viu essa história, e o mesmo vale para a temática. É uma temática boa? Sim. Tem discussões interessantes? Tem, mas nunca são aprofundadas. De novo, Nier Automata parece que só quer entregar um anime comercial. Um anime pro povo assistir e realmente querer ir atrás do game, conhecer o game e não focar como um grande anime. E é isso que eles entregam, um anime mediano para você conhecer a obra, se interessar pelo que tá acontecendo e talvez querer ir atrás do game. E por isso que eu fecho o anime de Nier Automata com uma nota 5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime de Nier Automata? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.